aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o 7º Histórias do Brasileirão. Sim, já é o 7º programa dessa série que a gente está fazendo, contando a história da principal competição nacional de clubes. E olha, essa 7ª rodada está recheada de jogos que tem uma história importante na trajetória da competição. E a gente vai começar a falar de São Paulo e Vasco, isso. São Paulo e Vasco jogam no Morumbi. Eles fizeram a decisão do Campeonato Brasileiro de 1989. E o Brasileirão, como ele teve várias fórmulas, vários regulamentos, em 1989 ele tem uma particularidade, porque o Vasco chega à final contra o São Paulo com um ponto extra. Além disso, ele podia escolher o local do primeiro jogo e do segundo jogo. Quer dizer, ele podia escolher se ele jogaria a primeira partida como mandante ou como visitante. Por que isso? Ele precisava apenas de uma vitória para ser campeão. Então o Vasco precisava vencer um dos dois jogos contra o São Paulo ou empatar os dois para ser o campeão brasileiro de 1989. A gente precisa lembrar que em 89, vitória valia 2 pontos e empate 1. A regra de 3 pontos por vitória é só a partir de 1994. O que o Vasco optou? Primeira partida no Morumbi, em São Paulo. Precisava de apenas uma vitória e venceu esse jogo. 16 de dezembro no Morumbi, logo aos 5 minutos do segundo tempo, o centroavante Sorato, uma cria da base vascaína, marcou o gol que foi o gol do título do Vasco, conquistado no Morumbi, porque o clube optou por disputar a primeira partida na casa do seu adversário. Poderia ser no Maracanã, o segundo jogo, se acontecesse, seria lá, mas ele não foi necessário, porque o regulamento dizia que o Vasco tinha um ponto extra, precisava de apenas uma vitória na final, e ele bateu o São Paulo no Morumbi e foi campeão brasileiro de 1989, 15 anos depois da sua primeira conquista, que foi em 74. Pessoal, essa 7ª rodada tem o confronto entre os clubes com as maiores torcidas do Brasil. Aliás, por falar em torcida, dá um like aí pra gente. Segue o canal da Itatiaia no YouTube, dá um like, curte, compartilhe nossos vídeos, faz isso aí pra gente. Olha só, Flamengo e Corinthians no Maracanã, 4 da tarde. A grande história envolvendo Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro aconteceu em 1982. E é interessante assim, eles até se enfrentaram numa das fases preliminares, um quadrangular que foi inclusive chamado de Grupo da Morte, porque tinha Atlético, Internacional, Corinthians e Flamengo. Tá? Era um quadrangular, essa fase era disputada num quadrangular com jogos de ida e volta. O Corinthians e o Flamengo se classificaram. Galo e Colorado foram eliminados e os dois seguiram na competição. E chegaram às semifinais. E nas semifinais, a grande expectativa era o quê? Como o Corinthians estava de um lado da chave e o Flamengo do outro, era de que a gente tivesse uma decisão de campeonato brasileiro com Corinthians e Flamengo. Sócrates contra o Zico. Tá? O Flamengo até fez a parte dele. Né? O Flamengo foi finalista com o Grêmio daquele campeonato brasileiro e nas semifinais passou pelo Guarani de Campinas. Guarani de Campinas, que era um time fortíssimo. Na época o técnico era Zé Duarte, teve até história aqui no futebol mineiro, mas contava com craques como Jorge Mendonça, Careca, o Wendel, goleiro histórico, jogou na seleção brasileira. O Flamengo passou pelo Guarani vencendo os 2 jogos no Maracanã e lá no Brinco de Ouro da Princesa. Já o Corinthians, diante do Grêmio que era o campeão brasileiro de 1981, ganhou a taça em cima do São Paulo, ficou pelo caminho. Timão decepcionou, perdeu as 2 partidas no Morumbi por 2-1, depois foi jogar no Estádio Olímpico em Porto Alegre em desvantagem e também perdeu do Grêmio por 3-1 e assim o Corinthians ficou de fora da decisão do Campeonato Brasileiro de 1982. A grande expectativa era que a gente tivesse uma final Flamengo e Corinthians. Só o Flamengo foi para essa decisão, que seria sem dúvida nenhuma espetacular, envolvendo as 2 maiores torcidas do Brasil. Pessoal, domingo o que é que a gente tem? Simplesmente Grenal, 6h30 da tarde, os jogos mais esperados dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala de Grenal na competição, é impossível não se lembrar do chamado Grenal do século. Em 1988, a edição de 88, né? Os jogos aconteceram em 1989, por quê? Porque o Campeonato Brasileiro de 88, que foi chamado de Copa União, a segunda e última edição da Copa União, teve a primeira em 87, a segunda em 88, ele avançou para o ano seguinte,
e só foi decidido no início de 1989. E Grêmio e Internacional fizeram uma das semifinais, a outra foi entre Fluminense e Bahia. Mas a história que vale pra gente é desse Grenal do século. Foi batizado assim por um jornalista do Rio Grande do Sul e realmente foi espetacular. O primeiro jogo foi no Olímpico, 0-0, isso numa quarta-feira de cinzas. Aí no domingo seguinte eles jogavam no Beira-Rio, tá? O jogo foi disputado com 78.083 pagantes no gigante da Beira-Rio e o jogo teve um enredo espetacular. O Grêmio saiu na frente com o gol do Marcos Vinícius, centroavante que foi até revelado aqui no Galo, foi inclusive por muito tempo tratado como o substituto do Reinaldo. O Casimiro, um lateral esquerdo, que começou no Grêmio, mas jogava pelo Internacional, foi expulso ainda no primeiro tempo. Então pensa bem, o Grêmio fez 1-0 com Marcos Vinícius aos 26 minutos. Aos 38, o Casimiro foi expulso. Foi com essa desvantagem que o Inter foi jogar a segunda etapa. 1-0 para o Grêmio no placar, um homem a menos em campo. O treinador era o Abel Braga. O Abel Braga conseguiu motivar seu time, conseguiu fazer o Internacional ser gigante dentro de casa e o Colorado chegou à virada com 2 gols do centroavante Nilson. O Inter, que já tinha sido finalista da Copa União de 87 contra o Flamengo, de um dos módulos, né? O título da Copa União é do Campeonato Brasileiro de 87, é do Sport, por determinação da Justiça, da CBF, de todo mundo, mas a Copa União teve a decisão entre Flamengo e Inter e em 88 o Internacional conseguiu repetir a façanha. Foi finalista do Campeonato Brasileiro, vencendo o Grenal do século dentro da sua casa, superando 1-0 contra, um jogador a menos em campo, virada na segunda etapa com 2 gols do centroavante Nilson. É um dos capítulos mais espetaculares, não só da história do Grenal, como também do Campeonato Brasileiro. O Inter foi para a final jogar contra o Bahia. Isso aí já é outra história, depois a gente conta aqui no Histórias do Brasileirão. Pessoal, outro jogo histórico dessa 7ª rodada. Coritiba e Atlético, uma semifinal muito polêmica no Brasileirão de 1985. O Campeonato Brasileiro de 1985 talvez seja o que carrega mais surpresas em toda a história. Uma das semifinais foi Brasil de Pelotas, adversário que o Galo enfrentou há pouco tempo na Copa do Brasil, e Bangu, do Rio de Janeiro. Clube que era bancado pelo bicheiro Castor de Andrade, tinha muito dinheiro e tinha uma equipe realmente espetacular. A outra semifinal, Coritiba e Atlético. O primeiro jogo foi lá no Couto Pereira, em Curitiba, o Galo tinha vantagem, então podia jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Coritiba fez 1-0 na sua casa, gol do zagueiro Heraldo. Então o Galo veio para a volta aqui no Mineirão, precisando de uma vitória simples para ser finalista do Campeonato Brasileiro. No caso seria contra o Bangu, que levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas nas 2 partidas semifinais. O Bangu venceu os 2 jogos. Mas o Galo jogou no Mineirão, quase 70 mil pessoas no estádio, um empate dramático por 0-0 e um lance extremamente polêmico. Os atleticanos garantem que uma finalização do Reinaldo foi tirada de dentro do gol pelo goleiro do Coxa, o Coritiba. A turma do Coritiba garante que a bola não entrou, que o Rafael pegou a bola antes de que ela ultrapassasse completamente a linha. De toda forma, o árbitro Luiz Carlos Félix não viu o gol na jogada, achou na época, né, que o lance foi normal e a partida no Mineirão terminou empatada por 0-0 naquele que ficou conhecido como o jogo em que os atleticanos garantem que a bola do Rei entrou e que o Rafael tirou ela de dentro do gol e puxou ela para a linha. Os coxas afirmam que o seu goleiro, que foi um dos personagens daquela conquista de 85, pegou a bola antes que ela avançasse a linha, mas de toda forma, esse confronto semifinal do Brasileirão de 85 coloca Coritiba e Atlético, que jogam neste sábado lá em Curitiba, nas histórias do Brasileirão. Um abraço.